Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bom dia, muito Bom dia. bem-vindos à quinta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa temporada à la carte. E hoje temos connosco Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal. Carlos Barbosa tem uma extensa carreira profissional ligada aos meios de comunicação social, foi um dos fundadores do jornal Correio da Manhã, também fundador do jornal Independente, foi vice-presidente da Federação Internacional do Automóvel, a FIA, instituição que também representou junto à Comissão Europeia, presidiu ao Campeonato Mundial de Rallys e é presidente do Automóvel Clube de Portugal desde abril de 2004. Muito bem-vindo ao nosso Obrigado. podcast. O meu nome é Catarina Nicolau Campos e farei esta entrevista com o Guilherme Oliveira e Costa. E nós começamos sempre por pedir uma série de respostas rápidas. Aqui temos várias respostas, temos umas perguntas um bocadinho mais difíceis, gostamos de respostas rápidas a estas perguntas. Guilherme. Então, muito bom dia, muito prazer. Bom Então, dia, Guilherme. abrindo aqui as hostilidades com estas nossas perguntas rápidas, diga-nos qual é que é o seu direito preferido da legislação de consumo? Eu acho que o direito mais importante é o consumidor poder devolver o que quer que seja com defeito e ser substituído. Esse é, para mim, o direito mais importante. Ok. E se fosse legislador por um só dia e se lhe dessem a certeza que a sua norma seria aprovada, qual seria esta norma que criaria? Oh, Catarina, isso é uma pergunta extraordinária, porque se fosse legislador só o dia, a primeira coisa que eu diria é correr com este governo. E a seguir era controlar o aumento dos combustíveis, porque isto está completamente pornográfico, o aumento dos combustíveis, e não há razão nenhuma quando 60% de um litro de combustível é para impostos, e depois nós vemos que os impostos são mal gastos, que não há Serviço Nacional de Saúde, não há educação, não há professores, não há nada. Portanto, se eu fosse legislador, garanto-lhe que demitia este governo e depois fazia o resto. Muito bem. Compreensível, então ainda ontem abasteci o carro. Então, Está a ver, Guilherme, está a ver, tu sabes o que é que eu estou a dizer, exatamente. ora, então, e conte-nos, qual é o aspecto mais importante a ter em conta para um consumidor no setor automóvel? Pois, eu acho que o preço-qualidade é muito importante. O preço-qualidade, hoje em dia, nós temos, como acabei de dizer há bocado, impostos completamente absurdos no setor automóvel. O setor automóvel representa hoje em dia 32% das receitas do Estado em termos de impostos, que é uma loucura, uma verdadeira loucura, seja na compra, seja em tudo, no IUC, na gasolina, nas portagens, em tudo isso. E, portanto, eu acho que o preço-qualidade é o mais importante hoje em dia. E efetivamente, hoje em dia, o preço é muito alto para a qualidade que temos. E se tivesse de abdicar para sempre de um direito, qual seria esse direito? Olha, o único que eu não abdicava é da liberdade. Esse nunca abdicaria na vida, porque graças a Deus não tenho o único telhado de vidro e, portanto, posso dizer o que quero, posso defender quem quero, posso atacar quem quero, porque efetivamente a liberdade para mim é fundamental. E, portanto, esse era o direito que eu nunca abdicaria na vida. E alguma vez já escreveu no livro de reclamações? Dezenas de vezes, meu caro Guilherme. Dezenas de vezes. Porque eu acho que o escrever no livro de reclamações não é só a pessoa que está irritada, que correu mal, isto ou aquilo. Eu acho que o livro de reclamações tem muito a ver com as pessoas poderem melhorar as coisas que têm. E quando às vezes escrevo no livro de reclamações, é porque eu acho que pode ser melhorado aquele serviço, pode ser melhorada aquela prestação, e portanto Claro. não é para criticar, não é para dizer mal, não é para deitar abaixo essa organização. É dizer, não, Uhum. aconteceu isto e eu acho que vocês podem melhorar se, pronto. Ora bem. E qual é o direito mais invocado pelos sócios do ACP? Bom, sabe que o ACP também tem o Estatuto de Direito do Consumidor. E, portanto, sempre que aumentam os impostos dos carros, vem aqui ter connosco. Sempre que aumenta a gasolina, vem aqui ter connosco. Sempre que a EML multa a mais, vem aqui ter connosco. Portanto, no fundo, nós temos um corpo jurídico de 5 pessoas que defende os sócios, exatamente que está aqui para os sócios, para ouvir os sócios e para defender os sócios. E, portanto, nós, com o Estatuto de Direito do Consumidor, defendemos tudo o que tem a ver, sobretudo, com o aspecto do direito rodoviário, que é muito importante, e, portanto, defendemos todos os nossos sócios nos mais diversos, na saúde, nos seguros, em todo o lado. Já agora deixa-me fazer uma pergunta. A Maria, a Catarina e o Guilherme são sócios do ACP?
Eu sou sócia do ACP, os meus filhos todos são sócios do ACP, o meu marido também é sócio do ACP. Ainda você é de Portanto, grande categoria. aliás, A Maria os- não é de grande categoria e o Guilherme calado que nem um rato, já O viu? Guilherme foi sócio do ACP Júnior, Ah, entretanto está a ver? Boa. foi aliás, ACP Júnior, mas como não Júnior não sou sócio. Ó Guilherme, sabe uma coisa? Quanto mais crise há, mais sócios fazemos. O Ok. preço que você paga por mês, os 9 euros, tem tanta coisa para os seus filhos, para si, para a sua família, de saúde, seguros, apoio em casa, desconto na gasolina, ou seja, tudo que vale a pena ser sócio. Não estou confirmo, aqui a vender confirmo, a banha da cobra, mas realmente vale a pena. eu Pergunta confirmo, à Catarina que ela diz-lhe. Vou já confirmo. ponderar, vou já informar-me totalmente no final daqui da nossa entrevista. Ao É, acp.pt. é o primeiro A cartão que Maria os meus também, a filhos Maria têm. também. É, assim que nascem, ainda antes do cartão de cidadão, já estão inscritos no ACP. Exatamente, Sim, exatamente. é verdade, é mesmo assim. Então, Muito. vamos passar, se calhar, agora aqui à nossa segunda parte, onde temos um bocadinho mais de tempo para desenvolver as questões e um bocadinho assim como pergunta aberta e de lançamento, conte-nos como é que surgiu o seu gosto pelos automóveis, não só no ACP, mas também ligado à FIA, e se era um sonho seu trabalhar no ACP. Coisa de todos, estava completamente fora de questão. Eu trabalhei toda a vida na comunicação social. Conforme a Catarina disse, lancei o Correio da Manhã com o Vitor Direito, grande jornalista. Depois lançamos vários jornais, como o Independente, o Semanário, lançámos a Marie Claire, lançámos o Oasis, lançámos o Autosport, lançámos o Volante, lançámos tanta coisa naquela altura e depois lançámos a primeira rádio pirata em Portugal, a Rádio Correio da Manhã, cujo emissor estava escondido no meio dos ar-condicionados na Torre das Amoreiras, e os homens da inspeção andavam doidos a ver onde é que estava o emissor e nunca conseguiam pôr. Um dia fomos a Monsanto e contratámos um acrobata para trepar numa antena da RDP, veja lá. E ele pôs lá em cima da antena da RDP um emissor da Rádio Correio da Manhã que nunca ninguém passaria pela cabeça. E então, passámos a ter uma cobertura gigantesca em Lisboa, foi muito bem, depois lançámos a Rádio Nostalgia também, comprámos a Rádio Correio da Manhã, e portanto eu estive sempre ligado à comunicação social. E meti-me, e adorava os automóveis, corria em automóveis nessa altura também, por uma questão fui sempre um mau piloto de corridas, mas sempre adorei os automóveis. E um dia fui convidado pelo Domingos Piedade e pelo Luís de Freitas, um domingo eles estavam no autódromo, convidaram-me para lá ir ver uma corrida. Não, uma coisa, porque é que tu não te queres candidatar a presidente do ACP? Pá, vocês estão doidos da cabeça. Pá. Eu naquela altura estava a trabalhar com o Miguel Horta Costa pro bono, pro bono não, sem ter contrato com a PT, porque estava a reformular toda a parte de publicidade da Portugal Telecom naquela altura, porque havia imensas contas díspares estranhíssimas, algumas contas que até pagavam, naquela altura, partidos políticos. A publicidade da PT era sobrefaturada para pagar partidos políticos. Mas enfim, já lá vai. E nós fomos fazer uma limpeza daquilo, e portanto eu estava na PT a trabalhar, sem contrato com a PT, mas a ajudar o Miguel Horta Costa, e nessa altura pediram-me se eu queria entrar para... Eu achei graça, fiz uma campanha divertidíssima contra o Miguel Paes do Amaral e contra o Mira Amaral. Então era engraçado porque eu ia para os debates com o Miguel Paes do Amaral e depois saía de braço dado, aliás, Miguel Paes do Amaral, de quem sou grande amigo, de quem gosto muito, e depois saíamos de braço dado para ir para a TVI e eu comprar-lhe a publicidade para a TVI. Portanto, foi uma campanha muito, muito gira, feita pela Vera Nobre da Costa, que na altura estava à frente de uma agência de publicidade, e olha, foi divertidíssimo, ganhámos as eleições, e pronto, e quando cheguei aqui estava completamente obsoleto, as delegações a caírem podres, os próprios funcionários estavam desmotivados, tínhamos meia dúzia de sócios, 170 e tal mil sócios, que não andava nem desandava, e pronto, eu transformei isto no sentido de que a primeira coisa foi profissionalizar o ACP, portanto escolhi uma equipa super profissional em cada setor, o que era bom continuei e progredi, e o que era mau fechei. E portanto hoje em dia todas as unidades de negócio do ACP dão dinheiro, porque todas as unidades que não davam dinheiro eu encerrei, porque não valia a pena estarmos a perder tempo com elas. Claro que há unidades de negócio que continuam a perder dinheiro, como as escolas de condução, porque as escolas de condução, não só nós obrigamos aqui no ACP a fazer todas as lições de código e todas as lições de prática, o que não acontece na maior parte das escolas, e portanto isso tem um desgaste muito grande. Só para ter uma ideia, nós práticas que a lei obriga 30 lições, nós fazemos uma média de 36, 38, porque queremos ter um grau de aprovação. As pessoas que vêm para o ACP não vêm para tirar a carta, vêm para aprender a guiar.
e a maior parte das pessoas vão para as escolas para tirar a carta e não é para aprender a guiar. E, portanto, nós temos 93% de aprovação nos nossos alunos, que é muito importante para nós, e, portanto, a escola é deficitária. Mas, de resto, continua tudo a funcionar lindamente e pronto, e cá estamos. Muito bem. Sente que os condutores de agora, de 2023, estão mais informados, têm mais conhecimento dos seus direitos, nomeadamente no que diz respeito ao regime de compra e venda, às garantias, ao acesso ao financiamento automóvel, do que os condutores de há quase 20 anos, de Sim, 2004, quando se Catarina, tornou presidente? não há comparação possível. Primeiro, porque as redes sociais encarregaram-se muito disso. Segundo, porque abriram uma série de sites exatamente dedicados ao automóvel, dedicados à defesa do consumidor, à defesa do automóvel, dos automobilistas, dos motociclistas, dos ciclistas, tudo isso. E, portanto, hoje em dia há efetivamente uma informação completamente diferente. Nós aqui no ACP, além dos advogados que lhe dizem que as pessoas podem vir cá aos sócios perguntar o que querem e coisa, temos pessoas dedicadas só à venda dos automóveis e à legislação automóvel, e, portanto, nós temos os direitos aqui todos de consumidores bem tratados, bem definidos, e, portanto, não tem nada a ver com há 20 anos, quando eu entrei aqui, mas não tem a ver com o ACP, tem a ver com tudo, que o panorama nacional era muito pobre nesse sentido há 20 anos, e hoje em dia não só a legislação é diferente, não digo que é melhor, mas é diferente, mas realmente hoje em dia as pessoas estão muito mais bem informadas e, sobretudo, têm acesso a serem mais bem informadas. Então, precisamente nessa lógica legislativa, o que é que considera que no panorama legislativo poderia mudar no que diz respeito ao Código da Estrada, aos automóveis, aos condutores? Nós, em todos os códigos da estrada, demos várias sugestões aos governos que passaram e foram mudando o Código da Estrada, e nenhuma delas foi acolhida. Uma delas foi acolhida porquê? Porque há interesses instalados, e é uma pena porque continuamos a ter as mortes que temos na estrada e, portanto, a segurança rodoviária não é vista por nenhum governo como uma prioridade. Falam muito em segurança rodoviária, mas depois na prática isso não acontece. Só se preocupam com os pontos negros, e os pontos negros às vezes são uma falácia, porque basta haver só um acidente em que morram mais de 3 pessoas nesse sítio, é ponto negro. E há outros sítios que vão morrendo várias pessoas em vários sítios, que são se calhar pior e já não são considerados pontos negros, está a ver? Todo o ponto negro nem sempre corresponde a um sítio perigoso. Mas há muita coisa que mudava no Código da Estrada. Olha, primeiro era o ensino. Segundo, os exames. Os exames em Portugal são extremamente permissivos. Só para você ter uma ideia, o instrutor que andou com o aluno durante 30 lições vai dentro do carro juntamente com o examinador. Isto em parte nenhuma da Europa existe, em parte nenhuma do mundo. Portanto, o examinador não tem que estar dentro do carro com o instrutor, não é? Depois, o Código da Estrada está completamente obsoleto em relação ao ambiente rodoviário. Depois, a introdução das bicicletas no meio rodoviário foi feita na altura, aqui há uns bons anos, mas não tiveram em consideração o ambiente rodoviário e, portanto, deram todos os direitos às bicicletas, mas não deram deveres nenhuns às bicicletas. As bicicletas deviam ter chapa de matrícula, deviam ter seguro, deviam ser obrigatórios usar capacete, uma série de coisas. Você vai ao Alcoitão e vê a quantidade de miúdos que lá estão por causa das bicicletas e das trotinetes. E, portanto, é importante que houvesse uma série de mudanças no Código da Estrada, mas até agora, infelizmente, os governos não estão receptivos a isso. E porquê? Qual é que acha que seja o motivo? Não há prioridade dada porque não é... Antigamente você tinha do seu seguro 4% do prémio que você pagava de seguro, esses 4% iam para uma coisa chamada garantia de seguro, que era para pagar os acidentes das pessoas que não tinham seguro e que eram condenadas, obviamente, não é? E o resto era fazer campanhas de prevenção rodoviária. E essas campanhas de prevenção rodoviária eram entregues à prevenção rodoviária, que sempre foi uma entidade civil, nunca foi uma entidade do Estado, e essa prevenção rodoviária, que chegou a ter 60, 70 pessoas, substituía-se ao Estado para fazer a prevenção rodoviária e tinha permanentemente campanhas. Fosse para as crianças, fosse para o cinto, fosse para as ultrapassagens, era permanentemente, porque com esse dinheiro que vinha desse, que era muito dinheiro, eram uns bons milhões de euros, estava-se permanentemente a fazer campanhas. Só para ter uma ideia, por exemplo, na Austrália, em cada hora de rádio é obrigatório 1 minuto de segurança rodoviária. E as pessoas vão sendo matraqueadas quando vão no carro com a segurança rodoviária e têm outro tipo de capacidade de entenderem que, efetivamente,
o carro é uma arma e que mata gente, não há dúvida nenhuma que mata gente. E infelizmente há muita gente a guiar mal em Portugal e a matar muita gente, e você vê todos os dias morrem pessoas. Nós neste momento já vamos com mais de 18% de mortes no primeiro semestre, vamos com mais de 19% de acidentes. É uma loucura, é uma matança na estrada que não faz sentido absolutamente nenhum. E isto tem a ver exatamente porque os exames não são... Toda a gente terá a carta, toda a gente quer tirar a carta, e os exames não são rigorosos, e deviam ser muito mais rigorosos. Você no Mónaco, por exemplo, você vai me dizer, porque ele é pequenino. Não. Você faz 4 exames de Mónaco para ter a carta. Sim. Onde deviam de noite autoestrada com trânsito. A ver? Sim, isso eu sabia. Que objetivo gostaria ainda de cumprir enquanto presidente do ACP? Construir o lar. Construir o lar, porque é uma promessa que eu tenho há 4 anos. A Câmara de Oeiras deu-nos um terreno, vai-nos dar parte da construção também, e eu acho que é importante, que há uma grande falta de lares de qualidade em Portugal. Viu-se agora na pandemia, quando foi a pandemia agora do Covid, as imagens degradantes que nós víamos dos lares na maior parte do país, lares ilegais, lares sem condições, lares de... Uma coisa horrível, e eu acho que os sócios do ACP merecem ter um lar condigno para quando acabam a sua vida estarem num sítio em que são respeitados, tratados e acompanhados. E, portanto, há 4 anos que eu prometi isto, não tem sido fácil por causa da legislação, das negociações com a Câmara, tudo isso, mas penso que será neste mandato que vou acabar o lar em Oeiras, se eu quiser. Muito bem, que bom. E há bocadinho falou-nos um pouco das mudanças que fez quando chegou ao ACP, as reformulações que fez, de tudo isto, todas estas coisas, qual é que é aquela que mais se orgulha de ter feito até agora? Nós fizemos aqui, nós no fundo, hoje em dia, aqui no ACP, somos um bocadinho o anjo da guarda dos portugueses, porque tudo o que precisa nós temos aqui, e sobretudo há um atendimento ao sócio que é permanente, que é 24 horas por 24 horas. Eu entrei aqui, tínhamos 15 delegações, temos agora 31, acabei de ontem abrir uma em coisa... Na Ilha da Terceira, nos Açores, já tínhamos uma em Ponta Delgada, fui lá ontem inaugurar uma na Ilha Terceira, porque cada vez temos mais sócios e as pessoas precisam de nós, e nós estamos aqui. Pois é muito importante pensar uma coisa, é que todo o dinheiro que o ACP ganha é para os sócios, porque nós somos sem fins lucrativos e de utilidade pública, portanto nós não temos acionistas. Os acionistas é a Catarina, sou eu, são os acionistas que são do clube. Portanto, todo o dinheiro que nós ganhamos nas participadas, e são sobretudo as participadas que dão dinheiro ao Automóvel Clube de Portugal, esse dinheiro é investido em melhorias para os sócios. E é por isso que temos um sistema de saúde excepcional, temos um sistema de assistência excepcional, temos assistência ao lar fantástico, descontos nos seguros que mais ninguém tem, porque você vai a uma companhia de seguros com 80 mil apólices e consegue negociar de uma maneira completamente diferente do que uma pessoa ir sozinha em uma companhia de seguros. E é esse o nosso trabalho diário e com os profissionais. Portanto, todos os serviços que nós temos hoje em dia, eu lembro-me quando quis lançar o coisa para os animais domésticos, o meu diretor comercial disse: Carlos Rosa, está completamente louco da cabeça. Não estou louco, não, porque os animais domésticos representam um negócio de milhões. As pessoas gastam mais dinheiro com os animais, às vezes com os próprios filhos. E, portanto, há mais animais domésticos em casa do que crianças. E, portanto, vamos fazer um estudo para saber. E lançámos o ACP Pets, que é um sucesso, em que temos veterinários 24 horas, temos hotéis, temos tosquias, enfim, todos os serviços para os cães que são precisos, o ACP tem. E você pergunta, mas não é um clube de automóveis? Não, é um clube de mobilidade. Hoje em dia é muito mais um clube de mobilidade do que um clube de automóveis, porque hoje em dia a mobilidade mudou dramaticamente, como vocês sabem, acabar os automóveis. Os sócios passaram a ser, quando eu entrei para aqui, os sócios passaram a ser as pessoas e não os carros como era antigamente. Antigamente era preciso dar uma matrícula para ter um carro. Eu acabei com isso mal entrei aqui. O sócio é a pessoa, você pode estar no carro da sua filha, tem um problema, a gente resolve o problema porque você é que é o sócio, mesmo que a sua filha não seja sócio. Eu acho que isso é muito importante para os sócios do ACP, estarem permanentemente, no fundo, acompanhados e protegidos por uma organização superprofissional, porque nós, no fundo, somos uma empresa de serviços. E mesmo não sendo sócios, se tivermos um problema na estrada, podemos ligar e pedir para ser sócio naquele momento, não é? E pedir assistência. A gente faz a assistência. Sim. E no momento o rapaz que vai lá, o relocador ou quem vai fazer a assistência, faz sócio no mesmo momento. E depois também temos uma coisa ótima, que é o seguro de repara ou paga. Isto é para o Guilherme é importante perceber estas coisas, que o Guilherme anda-se a baldar de fazer sócio, mas a gente tem que fazer sócio. O Guilherme, você vai na estrada, tem uma avaria, a gente manda lá o carro, não é? Para repará-lo. Não conseguimos reparar,
transportamos o seu carro para a oficina e as primeiras 10 horas de mão de obra somos nós que pagamos. Ok, então, claramente, Porquê? Porque nós Exato. temos acho que vou sair daqui sócio. Eu acho que 62% da vou ser assistência a feito gente sócio no repara, momento percebe? agora. Guilherme, 62% das nossas assistências nós reparamos no lugar. E você é muito importante, você vai com a sua mulher e com os seus filhos para o Algarve, para o Norte, avaria, você quer continuar a viagem, não quer agora voltar para Lisboa, substituir o carro, fazer, não é? Isso sem dúvida, isso é verdade. Claro, claro que sim. Está convencido já ou não? Estou Não, praticamente, estou e não é só em, praticamente. não é só em Portugal, em toda a Europa há uma rede de assistência. Ok, Catarina, você não quer vir trabalhar para aqui? Exato. Isto é a minha perspectiva de sócia que utiliza e utilizou e continua a utilizar os seus serviços. Sim. Ótimo, muito obrigado. Mas é verdade. Não é para eu estar do lado de cá, mas é verdade. Hoje em dia é uma organização e funciona muito bem. Nós temos CCLAs com as marcas, nós representamos e damos assistência à maior parte das marcas que funcionam em Portugal, marcas de automóveis, e temos a obrigatoriedade, SLAs temos cumprido, tempo de atendimento de chamada, tempo de intervenção, tudo isso, e temos SLAs excepcionais. Agora, aqui quase para fechar, queríamos perguntar-lhe um bocadinho a perspectiva que tem, portanto, nos últimos anos tem-se desenvolvido muito a parte toda dos carros elétricos, inclusive já tivemos aqui no nosso podcast uma pessoa a falar-nos exatamente na perspectiva, uma pessoa que trabalha na Jaguar, a falar-nos a perspectiva da evolução dos motores de combustão para os motores elétricos, e queríamos perguntar-lhe um bocadinho qual é que é a sua perspectiva sobre esta questão dos carros elétricos e de como é que Eu o país penso está que preparado ou não para o efeito. Muitas vezes pensamos ir para o interior com um carro elétrico e se calhar não temos forma de fazer. Queríamos um bocadinho aqui a sua perspectiva sobre este aspecto. Eu penso que o futuro passa pelo carro elétrico, vai haver carros elétricos, mas não é só o carro elétrico. Eu acho que os motores a combustão vão continuar. Nem nos seus netos, nem nos seus bisnetos vai deixar de haver carros a combustão. Porquê? Porque os combustíveis são cada vez mais limpos. Você lembra-se que aqui há 5 anos nós tivemos um ministro que era só dizia as geneiras, que era o Matos Fernandes, que era o ministro do Ambiente, que dizia que no ano a seguir o diesel acabava. E a verdade é que o diesel hoje em dia é menos poluente que a gasolina. Ou seja, o diesel está cada vez mais limpo, os motores a diesel são cada vez mais limpos, são motores cada vez mais pequenos. E agora, com a introdução dos combustíveis sintéticos, obviamente que os motores a combustão vão continuar. Até porque não há capacidade elétrica na Europa, portanto, falar na Europa, porque os outros continentes não se põem ainda à questão, não há, a não ser na China, claro, não há capacidade elétrica para fornecer eletricidade a não sei quantos milhões de carros que circulam. Portanto, eu penso que o futuro serão os híbridos, serão os plug-in, em que você carrega 70 ou 80 ou 100, cada vez os carros têm mais quilómetros de autonomia elétrica para 100, 150 quilómetros, em que você faz o seu dia-a-dia elétrico, que é o que eu faço. Tenho um plug-in, faço o meu dia-a-dia elétrico e depois, quando vou para o Porto ou vou para o Algarve, vou combustão. E como é exatamente híbrido, consome muito menos, polui muito menos e, portanto, eu acho que o futuro não são só os carros elétricos. Acho que os legisladores que estão na Comunidade Europeia já tiveram 2 reveses, que a Itália dizer que não vão cumprir, nem a Itália nem a Alemanha vão cumprir 2035, porque é óbvio que não só são fabricantes de carros, como tem a realidade. Você fala com o Carlos Tavares, o presidente da Stellantis, e na hora deu uma entrevista à Antena 1 há pouco tempo, que vale a pena ouvi-la, porque ele explica porquê esta loucura legislativa e esta fobia contra o carro a combustão que não tem qualquer sentido. Muito bem, muito obrigada. Faltam-nos aqui 2 últimas perguntas Diga, que Catarina, gostamos diga. de fazer sempre. E a primeira é: que personalidade é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios do nosso podcast? O António Barreto. Muito bem. O António Barreto é um sociólogo extraordinário. Foi um tipo que foi muito atacado aqui há muitos anos, você ainda era muito miúda quando fez a lei da reforma agrária, mas é um tipo extraordinário, um tipo supermente inteligente e que tem uma maneira de ver independente, fora de tudo, fora dos partidos, fora de tudo isso, mas que foi infelizmente a realidade do país que temos. Portanto, o António Barreto acho que era uma pessoa excepcional para vocês entrevistarem. Sem dúvida, uma excelente sugestão. Obrigada. E agora, para fechar, uma sugestão cultural para os nossos ouvintes, pode ser um livro, uma música, uma peça, um blog. Olha, eu acabei de ler quiser. um livro, eu gosto muito de biografias, gosto muito de biografias de pessoas que lideraram, que fizeram, enfim, que modificaram países, e a última que li foi As Memórias do Anwar el-Sadat, que foi presidente do Egito durante uma série de anos e que virou o Egito de pernas para o ar, e que veio da extrema esquerda para o moderado, e que foi assassinado numa parada militar, como vocês se lembram. Mas é um livro extraordinário, é um livro que vocês começam a ler e não param de ler, porque
a vida daquele homem é de tal maneira interessante e de tal maneira exemplar e que nos dá tantos ensinamentos que vale a pena ler. Eu, sinceramente. E agora estou a ler outro livro também, juntamente com este, que é o que acabei de ler, que é sobre como emagrecer, porque eu já... Eu tenho um problema de joelhos dramático. Já fui operado ao joelho esquerdo 5 vezes e ao direito, porque joguei muito rugby, joguei muito squash. E então o meu médico que me quer operar, que quer me pôr uma prótese, diz só perdendo 12 quilos. Eu comecei a fazer o Ozempic, aquelas injeções para os coisas, mas não roubei injeções a ninguém, porque a minha farmácia, onde eu vou buscar, há injeções para toda a gente. E comecei a fazer e perdi 12 quilos. E agora, entretanto, como viajo muito e como eu já recuperei 2 e estou apavorado de voltar ao anterior. E, portanto, eu estou a ler um livro em que explica que nós devemos trocar, no fundo, começar pela fruta, depois, portanto, ouça, é o livro que estou a ver se consigo adaptar-me, porque eu não sou novo, não é? Eu não tenho propriamente nenhuma da vossa idade, vocês são todos jovens e bonitos, mas eu ainda estou, eu já passei por essa fase. Portanto, agora tenho que ter cuidado com o corpo e com a saúde. E pronto, e olha, gostei muito de estar aqui, muito obrigado, vocês são todos muito queridos e o que precisarem de mim estou à disposição. Quer a Maria, quer a Guilherme, depois mandem-me um SMS a dizer quando é que se fizeram sócios, está bem? Combinado. Está combinado. Um grande abraço para Obrigadíssima. vocês e um beijo para Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Pronto, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até o próximo episódio.